Tandara Reis, boa tarde. Nós temos aqui a repercussão da derrota do Goiás nas palavras do Edminho e nas mensagens que foram deixadas nas redes sociais do Goiás e também do presidente Paulo Rogério Pinheiro. Lá no dia ninguém falou não, né? Cancelaram a coletiva, né, Tandara? Isso mesmo. Boa tarde para você, Pasquetto, para os companheiros de trabalho. Boa tarde especial também para quem nos acompanha aqui na Hora do Esporte. E, de fato, sobre a repercussão dessa derrota para o Atlético no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, a gente só tem mesmo as palavras do Edminho, né, as palavras do Paulo Rogério Pinheiro em suas redes sociais, ambos revoltados com a arbitragem do jogo. E em relação aos jogadores e à comissão técnica, ninguém falou. A entrevista coletiva do técnico Glauber Ramos foi cancelada. Eu estive lá próximo ali na entrada dos vestiários, lá no estádio Antônio Ascioli, e ninguém falou, né? A comunicação do Goiás, na pessoa do assessor de imprensa Fernando Lima, comunicou que a entrevista coletiva seria cancelada, que ninguém daria entrevista e que o único que falaria seria o Edminho Pinheiro. Se ele quisesse falar, ele se dispôs a falar ao vivo, né? Deu entrevista por telefone aqui na Sagres, mas em relação à repercussão dessa derrota, realmente a gente não tem o parecer de nenhum dos jogadores, nem do técnico. Alguns jogadores até se manifestaram nas redes sociais, né, muito por conta da marcação do pênalti sobre o Jorginho, mas falar mesmo, ninguém falou não, viu? Tá legal, Tandara. Daqui a pouco mais questionamentos para vocês, para você. Ô, Nath, boa tarde para você também, Natália Freitas. Lá no Atlético, o Adson falou, o Louser também falou, né? Na coletiva após o jogo, repercutindo a vitória. Isso, Pasquetto, boa tarde, grande abraço para você, para o craque Tim, para o José Carlos Lopes, o Evandro Gomes, Tandara Reis, todo mundo que nos acompanha aqui na Hora do Esporte. Pois é, Pasquetto, o Humberto Louser falou após, né, o jogo, e até foi uma pergunta que eu fiz para ele sobre a arbitragem, mas ele educadamente disse que não falaria sobre a arbitragem, que ele não gosta de comentar a arbitragem. Então, o Louser não falou sobre a arbitragem. E a pergunta que eu fiz foi, inclusive, sobre o clima, né? Se os lances polêmicos, as indefinições da arbitragem, se isso havia impactado no comportamento dos jogadores, no clima que o Clássico teve. E aí ele disse que não falaria sobre a arbitragem, ele não se sente no direito de falar sobre a arbitragem, porque talvez ele poderia transferir a responsabilidade para a arbitragem. Então, o Louser preferiu não comentar nada sobre a arbitragem, né? Ele lamentou o fato do Atlético ter feito só 1-0, que na visão dele poderia ter sido um placar maior. E foi, inclusive, Pasquetto, que o presidente do Atlético, Adson Batista, falou, né? Eu perguntei para ele o que o Atlético precisaria fazer para ficar com o troféu no dia 2. Ele disse, jogar muito mais do que jogamos hoje. O Adson não gostou da postura do Atlético, principalmente após o Goiás perder um jogador. Na visão do Adson, o Atlético teria que ser mais corajoso e tentar o segundo gol, né? Ele até, de certa forma, criticou ali as substituições do técnico Humberto Louser, disse que não entendeu o fato do Luiz Felipe e do Ayrton terem entrado faltando 1 minuto para acabar o jogo. Depois o Louser explicou que foi um erro de comunicação, que ele achava que ainda faltavam 5 minutos, né? Então o Adson, na visão dele, o Atlético precisa jogar mais. Ele até utilizou: precisa jogar como jogou o segundo jogo contra o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, para o Atlético sair campeão lá da Serrinha, mesmo com essa vantagem do empate. Então, da repercussão da diretoria do Atlético, além de acharem que a arbitragem do Eduardo Tomás foi ruim, também acharam que o Atlético poderia ter sido mais corajoso e ter feito uma vantagem maior. Tandara Reis, problemas no Goiás, né? Ele já começou o último jogo com problemas e adquiriu mais para a partida final, hein, Tandara? Isso mesmo, o Goiás chegou para esse primeiro confronto com o Atlético com o desfalque certo, né, que era o Nicolas. Ele não treinou na sexta-feira, esteve lá no Antônio Ascioli, acompanhou o elenco, mas não foi sequer relacionado. O Caio Vinícius treinou na sexta, diferente do Nicolas, ele treinou, mas também não foi relacionado para a partida. E nos minutos iniciais, o atacante Vinícius sentiu a coxa esquerda e acabou sendo substituído. Ele saiu chorando do gramado, ficou ali no banco de reservas. Nas redes sociais, muitas pessoas postaram foto dele, inclusive, chorando no banco de reservas. E a suspeita é de um estiramento na coxa esquerda. A diretoria do Goiás trata com muito pessimismo essa questão dele estar à disposição no jogo do próximo sábado. A tendência, inclusive, é que ele fique fora do jogo contra o Curitiba no dia 10 de abril,
estreia do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o estiramento de grau 1, o tempo de recuperação é de cerca de 2 semanas, de grau 2 é cerca de 8 a 10 semanas e de grau 3 é 6 meses para se recuperar. Ele vai realizar um exame para saber aí se houve mesmo essa lesão e qual o grau dessa lesão, mas a tendência é que ele realmente esteja fora do próximo jogo, lá no estádio Elê Pinheiro, no sábado. E o Elvis, né, tem esse problema pessoal, ele perdeu a mãe na madrugada de sexta-feira, não fica a expectativa para se ele vai jogar ou não no sábado, e o desfalque certo é o Reinaldo, que recebeu o cartão vermelho, foi expulso na partida contra o Atlético e está suspenso. Então o Goiás vem bem desfalcado para esse segundo jogo da final. E aí, Natália Freitas, os problemas do Atlético para o jogo final sábado? Pasqueto, o desfalque certo é o Jorginho, né, que recebeu aquele cartão amarelo, ele estava pendurado, vai ter que cumprir suspensão. Então o Jorginho, ele está fora do clássico que decide aí o campeonato goiano. Agora o Atlético tem algumas outras expectativas. O Wellington Rato, ele saiu sentindo ali no segundo tempo, né, mas acredito que não seja nada grave, que era mais cansaço mesmo, né? Então acredito que o Wellington Rato vai ficar à disposição. E tem 3 jogadores no departamento médico. Tem o Ramon Menezes, que sofreu uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda, uma lesão de grau 1 que foi naquele primeiro jogo contra o Vila Nova da semifinal. Então ele já ficou fora do segundo jogo, ficou fora desse primeiro jogo contra o Goiás. Ele ainda está no departamento médico. Vamos ver se durante a semana ele vai para a fase de transição, porque antes de chegar a treinar com os companheiros de forma normal e ficar à disposição, ele tem aquele período de transição. Então eu vejo com dificuldade essa participação do Ramon Menezes, mas vamos aguardar essa semana. Outros que estão no departamento médico, o Leandro Barça, que sofreu estiramento no músculo adutor da coxa, e o Jefferson, lateral esquerdo, que teve uma fadiga muscular também na coxa esquerda. Esses 3, né? Tanto o Barça quanto o Jefferson, situações mais fáceis, né? Menos complicadas do que a do Ramon Menezes, então acredito que esses 2 possam aparecer aí nesse meio de semana, mas ainda dúvidas. Ramon Menezes, Barça e Jefferson, dúvidas para o jogo de sábado, e o Jorginho está fora, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tandara, o Goiás divulgou uma programação para venda de ingressos. No entanto, programação de treinos, entrevistas e tudo mais, nada por enquanto, né? Nada. O Goiás não divulgou a programação de treinamentos. Eu acredito que o time se reapresente hoje para dar início a essa preparação para o segundo jogo da final, mas não foi divulgada a preparação de treinos nem das entrevistas coletivas. Em relação à venda de ingressos, hoje, às 8 da manhã, foi iniciada a abertura online de ingressos para os sócio-torcedores, né? Cada plano tem sua especificidade, mas os sócios torcedores têm a oportunidade de garantir esse ingresso em primeira mão. A partir de quarta-feira, dia 30, às 8 da manhã, vai abrir a venda online de ingressos para o público em geral, né, pelo site ingresso.goiasec.com.br, e a venda física será aberta só na quinta-feira, às 9 da manhã, com os ingressos que ainda restarem. A Serrinha tem capacidade para 14.525 torcedores, não teremos torcida visitante, mas acredito que toda a carga de ingressos não deve ser colocada à disposição da torcida. O Goiás não costuma divulgar quantos ingressos ele coloca à disposição, quantos ingressos vão ser comercializados, mas acredito que seja menos do que esses 14.525. A tendência é que os preços, quando forem abertas aí as vendas online e também presenciais, né, sejam os mesmos praticados nas últimas partidas na Serrinha. Cadeiras do setor leste com preço de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. No setor 3, que é onde ficaria essa torcida visitante, que fica ali à esquerda das cabines, próximo aos vestiários, será R$ 40. No espaço família, que é o que o Goiás está chamando espaço família, que fica ali à direita das cabines, próximo ao tobogã, também R$ 40 os ingressos. E no tobogã, R$ 30. Esses são os preços das inteiras. Não sabemos se ainda vai ter uma promoção, né? Porque nos últimos jogos, quem entrasse com a camisa do Goiás e tinha promoção para mulheres também, pagava meia, mas ainda não sabemos se vai ter essa promoção ou não. Esse é o cronograma. Hoje, aberta a venda de ingressos somente para torcedores. A partir de quarta-feira, a venda online para o público em geral. E a partir de quinta-feira, a venda nos pontos físicos. Natália, para a gente encerrar, e a semana de preparação do Atlético? O Atlético se reapresenta hoje à tarde, né, Pasqueto? Ontem os jogadores receberam um dia de folga e hoje pela manhã também. Então,
Hoje, às 16h, está marcada a apresentação do Atlético. Hoje, quem fala com a imprensa é o volante Marlon Freitas, ele que é o capitão do time, fez o gol da vitória e ontem completou 27 anos de idade. Então, o aniversariante Marlon Freitas hoje é que vai falar com a imprensa no CT do Dragão. O Atlético tem essa prática, né, boa para a imprensa de todo dia termos coletivo, então até o jogo de sábado certamente teremos uma coletiva por dia lá no Atlético Goianiense. O Atlético está falando de ingressos, né, Pasquetto? Eu recebi uma informação e chequei de que existe uma possibilidade do Atlético colocar um telão lá no estádio Antônio Ascioli para que os torcedores possam ir para o estádio Antônio Ascioli assistir a partida de sábado, né? A gente sabe que é jogo de torcida única, apenas torcedores do Goiás podem ir ao estádio Arlê Pinheiro, então a diretoria do Atlético está estudando, analisando a possibilidade de colocar um telão para que os rubro-negros se encontrem ali no Ascioli para assistirem essa final, e aí se o Atlético for campeão mesmo, fazer a festa ali mesmo no Ascioli com todo o pessoal do Atlético. Seria uma forma do Atlético cobrar um ingresso ainda mais barato e arrecadar com dinheiro também ali dos bares, né? Então seria uma forma do Atlético, além de proporcionar aos torcedores assistirem juntos, afinal também, quem sabe, conseguir ali uma receita nesse último jogo do Campeonato Goiano. É uma situação que está sendo estudada e aí ao longo dos próximos dias a gente vai ter a confirmação se o Atlético vai ou não fazer essa estratégia aí para os torcedores rubro-negros. O Dragão vai ter uma semana de preparação para o técnico Humberto Louser, que ainda está invicto no comando do Atlético, quem sabe ser campeão invicto deste campeonato estadual. Obrigado, Natália Freitas e Tandara Reis, com informações no Atlético e no Goiás.